Olá, amigos terapeutas, praticantes das terapias orientais. Hoje iremos tratar de um método bem particular, um sistema muito antigo que remonta a pelo menos 2000 anos. Hoje iremos tratar da reflexologia japonesa nos pés. Existem vários estilos de reflexologia, algumas que trabalham na região da palma das mãos, nas mãos, e a reflexologia podal. Esse método que eu irei mencionar e comentar e explicar, explanar para vocês hoje, trata-se da reflexologia japonesa nos pés, também conhecida por Zoko Shindo. Zoko significa perna, pé, e traz essa ideia da interconectividade que existe entre todos os canais de energia do corpo. Nós sabemos, quem estuda a medicina oriental sabe que grande parte dos meridianos, denominados na medicina tradicional chinesa, iniciam ou terminam nos pés. E esse percurso é um percurso que vem tanto descendo do céu para a terra, indo em direção aos pés, e subindo da terra para o céu. Quando nós mexemos nos pés, nós estamos mexendo com todo o organismo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando também não só em pontos e em meridianos, nesse método de reflexologia, mas nós também estaremos trabalhando sobre as zonas e áreas reflexas. Se observarmos, existe uma relação de um microsistema nos pés. Assim como nós conhecemos o microsistema da orelha, da face, do abdômen, existe um microsistema muito poderoso e que pode ser utilizado terapeuticamente exatamente na região dos pés, que envolve não só a sola dos pés, mas o pé como um todo. Temos um mapa aqui do meu amigo professor Joji Enomoto, no qual temos várias áreas reflexológicas, onde nós temos coração, intestino, o coração predomina mais no pé esquerdo, enquanto que o fígado está mais no pé direito. Em toda essa extensão lateral que vem do hálux até o calcâneo, nós temos a área da coluna vertebral, passando por cervical, torácica e lombar. Então, manipulando através das mãos, dos dedos, polegares, indicador, dedo médio, todas essas áreas das mãos nós podemos estimular, inclusive cotovelo e antebraço, e também com o famoso stick, que é esse pequeno bastão feito de madeira. Esse aqui especialmente veio do Japão, tá? E ele pode ser pressionado exatamente não só nas zonas reflexas, mas também nas áreas onde se localizam pontos e meridianos da acupuntura. Mas voltando à origem desse tipo de terapia, ela é uma massagem, como eu mencionei anteriormente, muito antiga, antiquíssima diríamos, porque ela surgiu, inicialmente todo esse conhecimento que hoje nós temos no Japão, ele teve a sua origem, grande parte dele na Índia. Da Índia, na época do Buda, fala-se que se desenvolveu esse primeiro mapa reflexológico, que foi feito a partir das pegadas do Buda. Inicialmente ele tinha o formato de símbolos auspiciosos do budismo. Talvez vocês consigam ver, Então esses símbolos aqui ficaram marcados nas áreas que futuramente seriam as áreas dos órgãos e vísceras internos. Então esse mapa vem desde a época do Buda e da Índia, através dos monges budistas de mais ou menos 40 antes de Cristo. Esse conhecimento começou a ser transmitido pelos monges que saíram na Rota da Seda da Índia para a China. Também pelos monges guerreiros que fizeram esse percurso chamado de Sorei. Eles fizeram esse percurso da Índia para a China, alguns indo até a Coreia. Nós sabemos que todas as terapias japonesas, em geral isso é uma característica do povo japonês, eles não são muito bons em criar algo novo. Eles são experts, especialistas em aprimorar, em aperfeiçoar todo o conhecimento. Isso nós observamos na tecnologia, é bem palpável. Eles têm a característica de melhorar aquela tecnologia e reduzi-la a um tamanho mínimo,
Nós vemos isso na arte, na poesia, na cultura de uma maneira geral. Na medicina não poderia ser diferente. Os japoneses aprimoraram e muito os métodos de acupuntura, criando inclusive o Shikan, aquele tubo guia que a gente coloca a agulha, aquilo é uma invenção japonesa. Também aprimoraram as técnicas de acupuntura indolor, aperfeiçoaram o método de Moshobustão. As artes marciais também passaram por a mesma coisa, vieram da Índia, da China, ao chegar no Japão, se desenvolveram e se aperfeiçoaram ao máximo, né? Então essa é uma característica dos japoneses. Então quando esse conhecimento veio da China para o Japão, foi aprimorado e foi incorporado à tradicional massagem japonesa chamada de Ama. Esse método surgiu lá atrás, lá na China, no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, desde a época de Huangti, que é o lendário imperador amarelo. Nos textos clássicos, o Huangti Neishin, que é dividido em Souwen e Linshu, nós temos as primeiras menções sobre esses vários ramos da medicina tradicional chinesa. Nós sabemos que a medicina na China ela era caracterizada por esses vários ramos, ou braços, como poderíamos dizer. Então nós temos a fitoterapia, a acupuntura e moshobustão, a ventosa terapia, os exercícios energéticos similares ao yoga, conhecidos por Taoyin, que depois vieram para o Japão e passaram a ser chamados de Douyin, né, no qual envolviam exercícios corporais, energéticos, respiratórios, automassagem. Além disso, também se tinha a dietoterapia, né, através dos alimentos, e a fitoterapia, a ingestão de ervas medicinais para modificar e equilibrar as funções orgânicas de cada órgão e víscera. Bom, também existia a terapia manual, que inicialmente na China antiga era conhecida por Anmo. Depois ela se transformou, após longos anos, ela veio a passar a ser conhecida, foi compactada e passou a ser conhecida e praticada dentro dos hospitais de medicina tradicional chinesa pelo nome de Tuina. Depois esse método chamado Anmo veio através da Coreia para o Japão. Chegando no Japão, encontrou um ambiente propício para esse desenvolvimento. Inclusive, esse método que passaria a se chamar Anma, pressionar e friccionar, essa seria uma das traduções, mas a tradução, para mim, mais clara e poética, seria mãos que colocam o corpo em movimento para encontrar a harmonia e o equilíbrio. Então essa é uma característica da massagem Anma. É uma massagem muito completa, que envolve 9 técnicas principais. Essa reflexologia que nós conhecemos pelo nome de reflexologia japonesa, nada mais é do que a massagem Anma aplicada aos pés. Então, com essa técnica, nós vamos utilizar várias partes do corpo, sobretudo dos membros superiores, mãos, antebraço e cotovelo. Cada um dos dedos, cada região, como a região tenar, a região hipotenar, né? Os dedos, a ponta dos dedos, as polpas dos dedos, o antebraço e o cotovelo serão utilizados nessa massagem, estimulando tanto os órgãos e vísceras quanto pontos e meridianos. O Anma é uma massagem muito característica pela sua forma de trabalho, porque a visão do Anma é que nós precisamos preparar o terreno, harmonizá-lo, aquecer o corpo, para depois adentrar com movimentos mais profundos, né? No qual vamos trabalhar especificamente em órgãos. Então, para podermos chegar no nível mais profundo no pé de pressão e deslizamento, nós precisamos primeiro aquecer essas áreas. Então, daí, na reflexologia japonesa nos pés, nós utilizarmos os movimentos de Keisatsu-ho, movimentos de fricção e aquecimento, muito comum na massagem sueca. Para quem ainda não sabe, é uma massagem oriunda da Anma, porque a Anma é a massagem mais antiga, poderia ser considerada a mãe de todas as massagens. Então o Tuina veio da Anma,
A massagem sueca veio do ama com os movimentos de efleuragem, né, deslizamento. O próprio shiatsu é um desmembramento, né? O shiatsu inicialmente ele estava enquadrado, compactado dentro da ama. Depois ele foi desmembrado e virou uma terapia independente. Então todas essas técnicas, como as técnicas de percussão, né, muito característica, também veio do ama. Então é uma massagem muito completa, diríamos até que uma massagem sofisticada. Então nós utilizamos essa massagem que inicialmente era realizada no corpo inteiro, aplicando ela aos pés. Lembrando que inicialmente, em determinados períodos do Japão, os cegos ou os deficientes visuais, como normalmente nós utilizamos hoje, essa nomenclatura, eles se tornaram os principais terapeutas no Japão. Por quê? Porque apesar de terem essa deficiência da visão, eles tinham de forma bastante aguçada a percepção do tato, que para a massoterapia, de uma maneira geral, é primordial e fundamental. Então nós temos uma geração de grandes terapeutas da massoterapia no Japão, vindos cegos, né? Não só na massoterapia, nós sabemos que na acupuntura também isso se destacou. Então, essa técnica, que o nome chamada de Zoko Shindo, é uma técnica que tem uma origem muito antiga, mas que se desenvolveu no Japão. Mas o que significa a palavra Zoko Shindo? Zoko é perna, pés. Shin é a ideia de coração, porque para os japoneses também podemos utilizar uma outra palavra chamada de kokoro. Kokoro tem a mesma ideia de shin, nesse sentido, a ideia de corpo e mente, como um aspecto uno. Não existe essa dicotomia como nós vemos no Ocidente. Corpo e mente. Não. Corpo-mente. Uma coisa só. Então envolve a consciência. Shin também traz a ideia de centro. Por quê? Porque a Zoko Shindo é uma terapia que leva você para o centro, para o seu centro de equilíbrio. Do é uma palavra muito conhecida dentro das artes marciais, como Aikido, o caminho da harmonia e do amor. Judo, o caminho da suavidade. Do tem uma ideia muito propícia, porque é a ideia de vida, de filosofia de vida. Então, quando nós aprendemos um método tão completo como esse, chamado Zoko Shindo, nós estamos aprendendo algo para a nossa vida, algo que vai transformar, não só mexer no nosso corpo, mas mexer também no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa mente. Então, quando nós trabalhamos um órgão como o pulmão nos pés, nós não estamos trabalhando somente no órgão, equilibrando esse órgão, dando estímulos para que o próprio corpo se restabeleça. Porque existe um princípio natural do corpo humano e do indivíduo, que é a homeostase. A homeostase é essa busca que o corpo tem por voltar para o seu estado de equilíbrio, né? No Japão se usa muito a palavra, inclusive é um dos estilos que eu ensino, de shiatsu, que é chamado Kangendo. Kangendo significa de volta para casa, de volta à origem. Que origem? Ao estado de equilíbrio, que esse é o estado natural do ser humano, né? Então, quando praticamos o Zoko Shindo, vamos trabalhando o indivíduo como um todo. Se eu trabalho as zonas reflexas do pulmão, eu estou trabalhando não só o funcionamento respiratório, né, o pulmão, o órgão em si, mas eu estou trabalhando as emoções também, que nós conhecemos dentro da medicina tradicional chinesa, como, por exemplo, a tristeza, a melancolia, são emoções que estão armazenadas. Nós observamos, com a prática da reflexologia, que nas áreas onde estão os órgãos vão se formando bloqueios energéticos, mas nós poderíamos dizer também bloqueios fisiológicos, nos quais são acumulados vários ácidos, como uratos, oxalatos, lactatos. Esses ácidos vão se acumulando nessas áreas referentes a onde a pessoa tem esse desequilíbrio psicoemocional ou físico,
e vão formando o que a gente chama de cristais. Quando executamos técnicas de aquecimento, né, de pressão, de vibração, de percussão nos pés, e depois aplicamos, por exemplo, o stick, nós vamos ajudando o corpo, por si só, a eliminar esses resíduos tóxicos que se manifestaram nessas zonas reflexas dos pés. Isso poderia ser em outras partes do corpo, mas na reflexologia isso se torna muito claro para o terapeuta, claro, aquele terapeuta que já tem uma experiência com os atendimentos, com a prática, isso fica mais claro. E à medida em que você vai tratando essas zonas onde se acumulam esses bloqueios, nessas áreas tóxicas, você vai produzindo uma reharmonização no corpo natural. Isso é um dos grandes diferenciais da medicina oriental. Nós damos o estímulo para o corpo para que ele por si só possa se reequilibrar e se reharmonizar. Então, essa é uma das principais características que nós vemos na reflexologia japonesa nos pés, que é um método muito antigo. Esse método foi trazido para o Ocidente por um dos grandes mestres que vieram ao Ocidente, um japonês, né, chamado Shogo Mochizuki. Ele veio morar nos Estados Unidos, ele vinha de uma tradição familiar de 300 anos da massagem Ama. A Ama, ela é uma base comum para todos esses outros métodos de terapia japonesas que foram sistematizados pelo Shogo Mochizuki, como o Kobido, a massagem facial japonesa, a massagem Ama aplicada na cadeira, a massagem japonesa com pedras quentes e a reflexologia japonesa nos pés. Ambas têm como base a massagem Ama, que pode ser utilizada nesses vários ramos, né? Eu trabalho e ensino, leciono exatamente essas técnicas que envolvem a massagem japonesa nos pés, a reflexologia japonesa nos pés, a massagem Ama feita na cadeira, né? São vários métodos fantásticos, porque o Ama é uma massagem diferenciada das demais. Como eu mencionei anteriormente, é a mãe de todas as terapias manuais do Oriente e do Ocidente. Bom, espero que possa ter trazido um pouco da ideia do que vem a ser essa reflexologia. Posteriormente vamos fazer uma breve demonstração de alguns dos principais movimentos dessa técnica e aí vocês vão poder ter uma clareza melhor de como funciona esse sistema de terapia.